Dia 7 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Você é abençoado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Você percebeu que esse versículo que nós lemos fala: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo seja bendito. Que ele seja reconhecido. Que ele seja realmente bem falado. Que nós possamos dizer: Deus é bom. Bendito seja. Fale bem a respeito de Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Fale bem a respeito de Deus, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já nos abençoou com todas. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O que são bênçãos espirituais? São bênçãos que Deus derrama sobre o nosso espírito. Nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos ter paz, nós podemos ter segurança, nós podemos ter tranquilidade, nós podemos ter confiança de que Deus cuida de nós todos os dias. Essas são as bênçãos espirituais que muitas pessoas estão sem acessar. Pessoas estão ansiosas, preocupadas, angustiadas, aflitas, oprimidas, sobrecarregadas, mas o texto está dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Não está aqui o já, mas está implícita essa ideia. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde que estão essas bênçãos espirituais? Você pode estar perguntando para mim. E aonde que estão elas que eu não consigo acessar? Aonde que estão essas bênçãos espirituais? O texto revela: nas regiões celestiais em Cristo. Você só acessa essas bênçãos espirituais quando você acessa as regiões celestiais. As regiões celestiais significa quando você acessa o reino de Deus, quando você acessa o céu, quando você acessa as regiões que estão no céu. E como que você faz isso? Em Cristo. Quando você está em Cristo, você acessa as regiões celestiais, e quando você acessa as regiões celestiais, você recebe as bênçãos espirituais. Então o texto hoje está dizendo: você já é abençoado. Muitas pessoas estão vivendo com angústia, aflição, ansiedade, preocupação, opressão, aflição, mágoa. Elas não conseguem perceber na vida delas as bênçãos espirituais. Elas estão com um fardo pesado, carregando a vida como se fosse muito difícil, como se tivesse uma âncora que trancou, prendeu a vida delas com uma corrente, e elas não conseguem ser libertas e não conseguem experimentar a paz, a calma, a paciência, a tranquilidade, que são as bênçãos espirituais. Essas bênçãos estão nas regiões celestiais, elas estão nos céus. Elas estão quando você acessa elas quando você olha para o céu. As pessoas estão olhando
para essa vida, para os problemas dessa vida, estão esquecendo de viver em Cristo. Viver em Cristo significa que você anda com Cristo, que você coloca Cristo como o centro da sua vida. Em Cristo, quando você está em Cristo, você acessa as regiões dos céus e recebe as bênçãos espirituais. E Deus, ele deve ser bendito, deve ser reconhecido como nosso Pai, porque ele entregou tudo isso para nós, as bênçãos espirituais, por meio de Cristo. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Você já ouviu falar que todas as bênçãos de Jesus para nós foram conquistadas na cruz? Na cruz, vida e abundância foram conquistadas. Jesus morreu na cruz, libertando-nos da maldição, para que possamos receber as bênçãos do reino. Quando Deus abençoou Abraão, declarando: "Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes", isso está escrito em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 24. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Deus o fez dando como garantia o seu próprio nome. Não foi preciso assinar um contrato ou algo parecido, pois se Deus falou, ele cumprirá. O que poderia ser mais poderoso do que essa promessa? Então, quando você faz um alinhamento com Deus, e como que você faz um alinhamento com Deus? Quando você recebe Jesus, quando você recebe Jesus na sua vida, você está fazendo um acordo, um contrato com Deus. Vamos dizer assim. Você está dizendo assim: Deus, eu recebi Jesus na minha vida. Eu entendi que ele morreu por mim para perdoar os meus pecados. E eu aceito Jesus. Eu aceito receber o perdão dos pecados e ter o Senhor como meu Pai. Eu aceito isso. Eu aceito esse pacto, essa aliança. E quando você faz isso, Deus, ele cumpre o contrato dele. Ele vela pelo próprio nome dele. Ele é Deus. Prosseguindo aqui, como bem sabemos, por meio de Abraão, todas as nações da terra são abençoadas. Você que não entende essa frase, por que por meio de Abraão todo mundo é abençoado? Porque Deus, lá no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, fez um pacto com Abraão. E Jesus, você que nunca leu a Bíblia, quando ele nasceu da descendência de Abraão. Quando Deus conversou com Abraão, Deus falou assim: eu vou fazer de você, com você, uma aliança com a terra. Só que nem Abraão sabia que da descendência dele viria Jesus. Então, por meio de Abraão, todas as nações da terra são abençoadas. Por meio da descendente dele, que foi Jesus, nasceu da descendência de Abraão, nós recebemos o perdão dos pecados. Assim, essa mesma promessa está sobre nós. Contanto, é claro, que firmemos com o Senhor o mesmo compromisso que Abraão firmou. Então, Abraão, quando Deus veio e falou com ele, dizendo assim, Deus falou para Abraão o seguinte: saia da sua terra. Ele morava em uma cidade chamada Ur, que era dos caldeus. Deus apareceu e disse para ele assim: saia dessa terra e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão aceitou o pacto com Deus. Então, quando Deus falou com Abraão, ele obedeceu a Deus. Então, assim, essa mesma promessa está sobre nós. Contanto, é claro, que firmemos com o Senhor o mesmo compromisso que Abraão firmou. Se você firmar o compromisso com Jesus, essa promessa de que as bênçãos espirituais recaem sobre você vai se cumprir. Podemos receber essa mesma promessa pela fé, pois o justo viverá da fé. Para fazer a fé funcionar, precisamos fundamentá-la em algo que sabemos ser verdadeiro, que é Cristo Jesus. Ele é quem garante essa verdade e o cumprimento dessa promessa em nossa vida. Hoje é um excelente dia para, quando você for orar, reivindicar pela fé ao Senhor a realização das suas promessas.
Eu vou ler aqui essa frase mais uma vez. Hoje é um excelente dia para, quando você for orar, reivindicar pela fé ao Senhor a realização das suas promessas. Então você pode, quando for orar hoje é um dia excelente para que quando você for orar, você diga: Deus, eu aceitei Jesus. Eu acesso as bênçãos espirituais. Eu reivindico, eu quero que as bênçãos espirituais estejam sobre a minha vida, porque está escrito na tua palavra. Nós lemos hoje esse texto, que revela que, por meio de Jesus, recebemos todas as bênçãos espirituais. Então, hoje que você está lendo essa mensagem, que você está tomando ciência, conhecimento, que a própria palavra revela que por meio de Jesus você tem acesso a essas promessas, hoje é um dia de pedir a Deus, de reivindicar aquilo que já é seu por direito. Se você fosse receber uma herança com o seu nome no documento que garante o acesso aos bens, mas não fizesse uso do documento que lhe garante o direito de apropriação, de nada adiantaria. Então aqui o pastor Júnior Rostirola está fazendo uma comparação. Quando você recebe uma herança, você vai, mostra o seu documento, a sua identidade, mostra que você é filho, mas você também tem que mostrar o documento de propriedade. E aí você toma posse. Então, você já é filho, já é filha de Deus, você que já aceitou a Jesus. Muitas vezes você já é filho, mas você não reivindica o que é seu. Então, qual o documento da posse das bênçãos espirituais? Você pode dizer: eu estou em Cristo. Se você está em Cristo, você tem direito a acesso a esses bens. Então, acesse as bênçãos do Senhor por meio da fé, pois por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, você é abençoado. Então, ele conclui aqui dizendo que o documento que revela, que mostra que você é dono dessas bênçãos, é a fé. Eu estou em Jesus e eu tenho a fé, então eu recebo as bênçãos espirituais. Então entenda que a fé é para ser praticada. Isso é tudo o que Jesus espera. Então, aqui na comparação que ele fez, quando você vai reivindicar uma propriedade por herança, você mostra o documento, a matrícula do imóvel, para você tomar posse daquela propriedade. Quando você quer receber as bênçãos espirituais, você mostra a fé. A fé é a confiança, a certeza, a convicção. Deus está comigo, eu já aceitei Jesus. Então eu já sou filho de Deus. Então eu posso reivindicar a paz, a calma, a vitória sobre a ansiedade, sobre a mágoa, sobre tudo que é mal. Hoje é o dia 219 de 365, a leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 25, e a palavra-chave de hoje é fé. Então, tenha fé. Você já é abençoado. Tem pessoas que não tomam posse disso. Elas ficam um tempo, será que eu já sou abençoado? Mas eu estou tão preocupado. Você já é abençoado. Use a fé, a confiança para acessar e receber as bênçãos espirituais, porque elas já são suas. O Senhor já deu a você. Jó, capítulo 25, é a leitura bíblica de hoje. Então, Jó 25 nos diz o seguinte: então Bildade, da região de Sua, em resposta disse. Vamos ver aqui o que o Bildade disse. Deus é poderoso e deve ser temido. Temido não significa ter medo. Temido significa ser honrado, ser respeitado. Então Deus é poderoso, ele tem todo o poder. Então ele deve ser temido, ele deve ser honrado, ele deve ser extremamente respeitado.
porque ele tem todo o poder. Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. É Deus que faz que exista paz no céu. E em Jesus, ele pode derramar a paz, que é uma bênção espiritual, sobre todos os que estão em Jesus. Será que alguém já contou os seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Aqui são duas perguntas. Deus é tão poderoso. Você acha mesmo que Deus não brilha a luz dele sobre você? Você acha mesmo que Deus não quer derramar a luz sobre a sua vida? É claro que ele quer. E a primeira pergunta, será que alguém já contou os seus anjos? Deus tem muitos anjos. A Bíblia revela que os anjos são seres que trazem bênçãos de Deus para nós quando nós oramos. Você pode ler isso em Hebreus capítulo 1, no verso 14. Lá está escrito que os anjos são seres espirituais que ministram as bênçãos de Deus sobre os homens. Então, será que alguém já contou os seus anjos? Deus tem um número infinito de anjos para derramar respostas e vitórias sobre aqueles que pedem a Ele. Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Será que a sua situação está tão escura que Deus não pode brilhar a luz dele e derramar sobre você as bênçãos espirituais? É claro que ele derrama as bênçãos espirituais. Basta você sair dessa posição, desse vitimismo, dessa afirmação de que Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Deus não está nem aí para mim. Deus está muito ocupado. Ele deve estar preocupado com tanta coisa. Por que ele teria tempo para mim? Aqui o verso 3 responde essas perguntas. Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? A luz do Senhor brilha sobre todas as pessoas. 4. Pode alguém ser correto diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Todos nós estamos com as nossas culpas, temos as nossas falhas, mas não é sobre a nossa falha, é sobre Jesus morrer em nosso lugar. Ele já morreu em nosso lugar. Então nós já recebemos o perdão dos nossos pecados por meio de Jesus. Alguém pode pensar assim, mas como que Deus vai se preocupar comigo se eu faço tanta coisa errada? Esse versículo 4 é para você. Pode alguém ser correto diante de Deus? Você pode estar pensando assim, será que eu consigo chegar até Deus? Eu sou correto? Eu tenho tantos erros. Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Alguém pode estar pensando assim, agora. Mas eu fiz tanta coisa errada hoje, fiz tanta coisa errada ontem, semana passada. Eu sou um mortal. Eu tenho tantas culpas. Pode um simples mortal deixar de ser culpado? A pessoa pode pensar assim agora. A resposta é, em Jesus você recebeu o perdão de todos os pecados. Agora o verso 5. Para Deus, até a lua não tem brilho, e as estrelas têm defeitos. Então, se você levar a ferro e fogo as coisas erradas que você já fez, saiba que não é pelos seus méritos que você chega até Deus, porque para Deus até a lua não tem brilho, e as estrelas têm defeitos. Ele vê tudo. Mas ele não deixou de se preocupar comigo e com você. Ele enviou Jesus, que limpa os nossos pecados. O sangue de Jesus é reto, puro e tem o poder de tirar a nossa mancha. Então, versículo 6. Que dizer então do ser humano, esse inseto? Que valor tem esse verme para Deus? Humildade aqui mostra a nossa miséria. E quando ele mostra a nossa miséria, humildade aqui
está comentando sobre o ser humano. O Bildade está querendo dizer o seguinte: nós, se fosse só por nós mesmos, nós não teríamos valor. Mas a questão é que Deus é tão grande e bendito que ele, mesmo sendo vermes, nós sendo vermes, insetos, para ele enviou Jesus, o próprio Filho dele, para dar a vida em nosso lugar. É nisso que Deus revela como ele é bom. É nisso que Deus revela como ele é bendito. E voltando aqui para a mensagem de hoje, é por isso que você é abençoado. Porque mesmo sendo pequeno, como o Bildade disse ali em Jó 25, que é o ser humano, que é esse inseto para Deus, que é esse verme para Deus. Apesar das nossas fraquezas, você é abençoado por quê? Porque vamos ler aqui mais uma vez esse versículo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele seja bendito. Por quê? Porque ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele enviou Jesus para cobrir toda a nossa falha, todas as nossas fraquezas. E em Cristo acessamos as regiões celestes e alcançamos as bênçãos espirituais. Por isso é tão importante que você esteja sempre em Cristo. E você que ainda não aceitou a Jesus, não está em Cristo, está se perguntando: como que eu faço para estar em Cristo? Para você estar em Cristo, você precisa viver uma vida para Cristo. Uma vida em que você honra a Cristo. E estar em Cristo implica que você, primeiramente, confesse Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Você aceita Ele como Senhor e como Salvador. Então faça essa oração comigo, que essa oração é o primeiro passo para você estar em Cristo. É você confessar a Ele, confessar que quer recebê-lo na sua vida, pedir o perdão dos seus pecados para corrigir as suas imperfeições. Em Cristo você recebe essa correção para ter o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, a presença de Deus em você, e para ter o seu nome no livro da vida, que é um livro que fica no céu, que registra o nome dos que receberam Jesus e que nascem para o reino de Deus. Então vamos orar aqui. Ore comigo, Senhor Jesus, repetindo essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Talvez você não fez a oração e perguntou: por que eu vou repetir uma oração? A oração não tem que ser uma coisa do coração, uma coisa pessoal, uma coisa individual? Sim, tem que ser uma coisa pessoal, individual, do seu coração. Mas essa oração de confissão é a oração que está escrita na Bíblia, que você precisa abrir o seu coração e dizer que você quer Jesus. Então veja aqui na tela, quando você faz essa oração, você está dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Você está dizendo que recebe Jesus como o seu único Senhor, aquele que lidera a sua vida, e como seu único Salvador, aquele que te salva dos seus pecados. Então, na frase 2, você pede: perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus na sua vida. Quando você pede o Espírito Santo, você está dizendo: eu recebo Jesus e eu quero o Espírito de Deus em mim. É tendo o Espírito de Deus em você que você acessa as regiões celestiais, que você tem acesso às direções e orientações de Deus na sua vida. E escrever o nome no livro da vida
significa que quando você partir, você vai estar com seu nome registrado no céu, no reino de Deus, e que você quer isso para você. E termina a oração em nome de Jesus, amém? Porque você está dizendo, eu estou orando para Jesus. E que ele confirme isso, amém? É que isso seja assim. Eu estou orando para Jesus, porque eu sei que ele ressuscitou, ele está à direita de Deus, ele está vivo. Então, faça essa oração se você não fez e ficou na dúvida. Por que eu vou fazer essa oração repetida? Não é uma oração de repetição. É uma oração que traz uma revelação. Como que você aceita Jesus e entra no reino de Deus? Dizendo com a sua própria boca que você quer isso. Então, se você não fez a oração, pause esse vídeo, ligue o seu coração e seu pensamento com Deus e faça essa oração com sinceridade, entregando-se a Ele. E com isso você receberá o perdão dos pecados, o Espírito Santo e o nome no livro da vida. Depois procure uma igreja que prega que somente Jesus salva. Participe dos estudos da Bíblia. Você vai entender melhor as coisas ligadas ao reino dos céus. E ore constantemente, porque a vida de oração aproxima Deus de você, aproxima as regiões celestiais de você, acalma, tira a angústia, a preocupação, a aflição e todas as questões que incomodam tanto quando você vive para esse mundo, para essa vida, para essa terra. Olhe para o céu. Pense nas regiões celestiais. E para encerrar esse vídeo, vamos fazer uma leitura a mais. A leitura do Salmo 121. Essa leitura nos diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Quem sabe você está olhando para o céu, para as regiões celestiais e perguntando, de onde virá o meu socorro? A resposta está aqui no 2. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. O teu socorro não vem de qualquer pessoa. O teu socorro não vem de um mero mortal. O teu socorro vem do Senhor Deus. Ele fez o céu, ele fez a terra. Olhe para a imensidão do céu. Olhe, se você pode, olhar tudo o que existe na terra. E você vai entender o tamanho, a imensidão de quem vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor Deus. Ele fez o céu, ele fez a terra. Às vezes, nós dizemos com a nossa boca, ah, Deus está lá. Qualquer hora ele responde, não, Deus fez o céu e a terra. Nós lemos em Jó 25, a luz dele, há alguém sobre quem a luz dele não brilhe? Ele é o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. Você que aceitou a Jesus, você que segue a Jesus, você faz parte do povo de Israel. O povo de Israel na Bíblia representa o povo que segue a ele. Então ele, que é o protetor, o teu protetor, o protetor do povo de Israel, ele nunca dorme. Ele nem cochila. Veja, ele nem cochila. Ele sabe tudo o que você está passando. Verso 5. O Senhor guardará você. É o Senhor que guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Agora, nesse exato momento, ele está do seu lado para proteger você, dar a resposta que você precisa. Nem sempre a resposta vem no seu tempo. Tenha paciência. Descanse. Deus está do seu lado no controle. Verso 6. O sol não lhe fará mal de dia. Sabe o que é o sol? As angústias da vida. Quando algo vem para esquentar a sua cabeça, e nós muitas vezes deixamos
os problemas esquentarem a nossa cabeça, preocupar o coração, mas o sol não lhe fará mal de dia. Isso significa, se você entregar em oração, Deus, esse problema já está resolvido. Ele está na sua mão. O Senhor já entregou as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu decido ficar descansado em Cristo. Então, se você descansa em Cristo, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Sabe o que é a lua de noite? São as noites de insônia. A pessoa não dorme, ela fica olhando a lua por causa das preocupações. Mas se você está no Senhor, o Salmo 121 está dizendo, se você está no Senhor, o Senhor é o teu socorro, então você vai dormir. O Salmo de número 4 fala que eu deitei e eu dormi. Eu tive paz, eu descansei. Então, permaneça, descanse no Senhor. Verso 7, o Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá sua vida. E o verso 8, ele o guardará quando você for e quando voltar. Agora, veja, agora. Ele já está com você agora. E sempre, sempre ele vai estar com você. Então, eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Guarda essa palavra. Guarde o Salmo 121. Se você tem passado por momentos de muita angústia e aflição, escreva o Salmo 91 em um papel e leia ele. Quando seu coração ficar sobrecarregado e você quiser duvidar, abra esse papel, leia. Isso não é um amuleto. Não é para você escrever num papel e ficar assim, o meu papelzinho santo aqui. Não é sobre isso, e entenda. É para você ler o texto e lembrar. O Senhor é aquele que fez o céu e a terra. O meu socorro vem dele. É para você lembrar do Senhor. Não é para ser um papel santo. Não é para você escrever o papel e depois engolir ele. Tem pessoas que pensam assim. Eu vou escrever o salmo num papel e depois eu vou mastigar e comer ele e essa palavra vai ficar comigo. Não é sobre isso. É sobre você escrever num papel e você ler o salmo e dizer, eu sei, o Senhor está comigo. Eu estou com Cristo. Então, é sobre isso. Deus abençoe a sua vida grandemente e lembre, é o Senhor Deus que fez o céu e a terra, que é o teu socorro e que está com você. Então, descanse no Senhor. Não há nenhuma questão, por mais que seja terrível, que dele não possa resolver. Tenha sua confiança em Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente, o seu dia. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que você lembrou que precisam dessa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é a cura, ela é o remédio. Deus é a resposta. Cristo é a resposta para aqueles que estão em angústia, preocupação, aflição e não sabem de onde vir o seu socorro. Deus abençoe o seu dia. Compartilhe esse vídeo para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, amém.